Olá, você internauta, vestibulando. Nosso Enem está chegando, primeiro dia do Enem está chegando, vai ser agora dia 9 de novembro. E nós estamos na preparação, na semana de véspera, para o primeiro dia do Enem. Prova de linguagens e códigos, redação e ciências humanas. Lembrando, galera, que na sexta-feira agora, no dia 7 de novembro, nós vamos ter o primeiro aulão de véspera do Colégio Luciano Feijão. Um aulão muito tradicional, divertido, com questões, com banda, com picolé, pipoca, para animar o aluno e tornar esse aluno o mais leve possível na hora da prova. Então, se você quer fazer parte desse aulão, vá na escola, faça sua inscrição e compareça ao ginásio do colégio na sexta-feira. Começa às 6 da tarde e vai até 9h30 da noite. Hoje nós temos linguagens e códigos, redação, professor Renan Torres, e ciências humanas, geografia, professora Ana Carla. Vamos acolher aqui a recepção, né? Professor Renan Torres, sou de redação. Professor Renan. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo essa nossa live, esse nosso podcast. Eu queria inicialmente agradecer o convite do professor Serginho, que é o nosso coordenador da escola, para participar desse encontro aqui junto com a professora Ana Carla, que é da área de humanas, e falar um pouquinho sobre a prova do Enem, não só na perspectiva conteúdo, mas também nas provas em geral. Como é que você vai estudar redação, o que é que pode cair, quais são as melhores estratégias, em relação à geografia, o que é que a gente pode ver em relação à prova. Eu sou o professor Renan Torres, mais conhecido como Redator, sou professor do Colégio Luciano Feijão, e hoje eu quero conversar aqui com vocês a respeito da redação, para ser mais específico sobre o eixo temático meio ambiente, para poder até casar com o assunto que a gente vai ver aqui em geografia. Muito bem, Renan, muito obrigado, professora Ana Carla. Oi, professor Sérgio, é um prazer estar com vocês. Para estar falando aqui um pouco sobre geografia, né, a nossa prova de humanas, que é uma prova bem interessante, né, complexa, e na qual a geografia ela traz uma grande carga de conteúdos de extrema importância. Então eu convido a você a estar com a gente hoje para a gente discutir bastante e aprender bem muito a geografia. É um prazer, desde já agradeço a oportunidade. Meu nome é Ana Carla, sou professora do Colégio Luciano Feijão e a gente trabalha com a geografia à frente B, né, a geografia física. Ok, Ana Carla, muito obrigado. Vamos para começar com redação, né? Renan costuma dizer em sala de aula para os alunos que nós temos dois Enem. Um Enem é a redação e a outra Enem são as áreas de competência sem ser o Enem, sem ser a redação. Com você aí sobre redação. Ontem mesmo, inclusive, eu fiz uma postagem bem interessante a respeito da redação e do como que ela é importante para a sua prova. Como o professor bem citou, o professor Serginho, a gente pode considerar sim redação como Enem à parte, porque com todo respeito às demais áreas, mas redação é a prova mais importante do Enem. Por que ela é mais importante? Eu até faço uma metáfora bem interessante para todos os alunos. Primeiro, para você participar de qualquer processo seletivo para ingressar à universidade, seja SISU, seja ProUni, seja FIES, você não pode zerar a redação. Então existe um pré-requisito de que redação é a única área que você não pode zerar, isso é fato. Nessa perspectiva, muitas pessoas, infelizmente, veem a redação como um bicho de 7 cabeças. Elas podem travar, elas podem não fazer nada, elas no máxima 1000 pontos. E nós sabemos também que uma boa nota em redação é o 900+, porque tem um dado bem recente, Sérgio, relacionado a dados oficiais, inclusive, do número de pessoas que tiram 900+ na redação do Enem. E se você, por exemplo, quer um curso concorrido como medicina, eu vou te falar um fato bem legal. Você sabia que existem mais pessoas que tiram 900+ do que o número de vagas em medicina só no SISU? Ora, olha que número interessante. Então, se eu quero um curso de concorrência alta como medicina, eu entendo que a minha concorrência ela está bem preparada. Então, tirar o 900+ não é nem mais uma vitória. Digamos que é um pré-requisito para você ser aprovado. E hoje em dia, com acesso à comunicação facilitada, muitas pessoas têm acesso a conhecimento básico sobre redação. Se você for no YouTube, você vai ter várias videoaulas sobre redação. Se você for no Instagram, tem vários professores que falam sobre redação. Se você for em qualquer rede social como TikTok, conteúdo para redação é só o que tem. Mas o que ocorre muito hoje? As pessoas, elas confundem ter conhecimento com ter acesso à informação. O fato de você ter acesso a muita informação sobre redação não significa que você seja um aluno preparado para redação. Informação por informação
Eu ter uma pasta cheia de apostilas não significa que eu estou preparado para o Enem, mas infelizmente tem-se essa mentalidade que quanto mais acesso à informação eu tenho, mais eu estou preparado, o que não é verdade. Hoje eu quero conversar com vocês sobre redação e eu vou dividir aqui a minha fala em alguns tópicos. O primeiro tópico aqui é o que todo mundo quer saber. Qual tema de redação pode cair no Enem 2025? Vamos lá. Ano passado, nós tivemos aí um tema relacionado à cultura e a questões raciais, que foi o tema da valorização da cultura africana. É muito importante entender, diferente do que as pessoas pensam, que o tema de redação do Enem, ele tem uma ligação direta com algo que não está relacionado ao que todo mundo acha que vai cair, mas está relacionado a um fator de atualidade, mas esse fator de atualidade se aproxima mais de publicações e de legislações do Congresso Nacional e da Câmara Legislativa do que sai na página do MEC ou na página do INEP. Desde 2021, quando eu acertei o tema de redação do Enem, que inclusive foi trabalhado na nossa escola, eu descobri o seguinte: as propostas temáticas do Enem, elas têm uma relação direta com algum projeto de lei vigente. E quando eu falo projeto de lei vigente, foi algum projeto de lei que foi aprovado, teve discussão na Câmara ou no Senado, relacionado a temas importantes. Então o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega ali no primeiro semestre, porque é no primeiro semestre que o tema de redação é montado, a gente vê os principais projetos de leis relacionados aos temas que não caíram nos 2 últimos anos e a gente tenta entender quais são as principais apostas ou eixos temáticos para o aluno estar preparado. Afinal de contas, sejamos sinceros, se você já trabalhou, se você já fez ou se você já teve contato com algum tema parecido, no dia da prova você vai se sentir muito mais confiante. E essa confiança é o que a gente vai buscar aqui trazer para você. Eu vou na redação falar quais eixos temáticos você tem que estar preocupado, qual tema de redação eu indicaria como tema principal e eu quero falar muito também sobre um eixo temático que vai casar perfeitamente com o assunto. Nossa primeira questão é uma questão que é bastante importante, bastante trabalhado e foi muito trabalhado nos últimos anos do Enem. O que a gente observa? Na maioria das versões, né, que a gente observa do Enem, muito tem caído a respeito da questão ambiental. E existem alguns conteúdos específicos de geografia que sempre estão presentes, né? Se a gente pegar exemplos como, por exemplo, clima, vegetação, relevo, são assuntos que costumeiramente a prova do Enem na parte de geografia sempre a gente observa. E a questão que nós trouxemos hoje casa exatamente com essa temática, né? A temática são as chuvas na Amazônia. E diz o seguinte, a nossa primeira questão: a tarde molhada de chuva não é novidade para quem vive aqui. O início da canção Belém do Pará, de João Alexandre, exemplifica bem a rotina dos moradores da capital paraense com a famosa chuva da tarde. Sim, os habitantes de Belém convivem com um tempo instável que culmina com fortes chuvas nos fins de tardes da capital paraense. De acordo com o professor Glauber Cirino, da Faculdade de Meteorologia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará, a chuva da tarde é uma realidade em Belém. O fenômeno é causado por organizações convectivas, especialmente de mesoescala, de aproximadamente 10 a 50 quilômetros, denominadas de linha de estabilidade, que são células convectivas formadas por nuvens, cúmulos nimbus, próximos da costa nordeste da América do Sul. Vejamos que aí nós temos uma questão que é bem padrão do Enem, né? Ela apresenta para a gente um texto, né, que traz a questão das chuvas e o comando da questão, ela pede para a gente identificar por que as chuvas de convecção ocorrem com tanta frequência, né? Pegando como exemplo a região norte ela se encontra num local, né, de convergência dos ventos alísios. Os ventos alísios são ventos que vêm das altas pressões em direção à região do Equador, trazendo muita umidade. E sem contar também que a gente tem uma presença muito forte dessas chuvas convectivas, levando em consideração que nós temos exatamente 3 tipos de chuva, né? As chuvas frontais, que são chuvas onde as massas de ar, né, tanto uma massa de ar de diferente temperatura, uma quente com uma fria, se unem e a gente tem a formação de uma chuva frontal. Temos também
a chuva orográfica, que é formada em regiões de grande altitude, em regiões como a região amazônica, que são regiões próximas da linha do Equador, a gente vai ter uma predominância de chuvas que são formadas em função das condições que nós encontramos lá. Que condições são essas? Né? Um alto índice de insolação, uma grande presença de vegetação, já que as florestas, né, elas funcionam como verdadeiras trombas d'água, já que pelo processo de evapotranspiração, as florestas tropicais, elas liberam uma grande quantidade de umidade, fazendo com que nessas regiões, né, a gente tenha essa alta insolação, tenha essa grande quantidade de chuva, de água, né, que é devolvida a partir das florestas, e também com a quantidade de rios que nós encontramos na região amazônica. E aí chega na parte das chuvas de convecções. As chuvas convectivas, elas são formadas exatamente por esse processo de subida desse ar quente, que vai promover, né, esse processo de evaporação. A gente vai ter o resfriamento e, então, a condensação e formação dessas nuvens que o texto fala. São essas nuvens, né, em formato mais vertical, azuis, que são as cumulonimbus. E aí a gente tem nessa questão as seguintes alternativas. Na Amazônia, né, voltando aqui para o comando, na Amazônia, as chuvas de convecção ocorrem com alta frequência devido a baixa umidade e pressão atmosférica. A gente acabou de falar que na região amazônica tem uma grande quantidade de umidade. Logo, essa alternativa é uma alternativa errada, né? A pressão atmosférica na região ela é baixa, mas não necessariamente ela vai ser indicativo exatamente de umidade na região. Na opção B, a gente tem a influência direta dos ventos alísios secos. Nós temos um sistema de circulação, né, sistema de circulação que ela é planetário, né, que são os ventos alísios e os contralísios. A junção dele forma a célula de Hadley, que vai promover umidade nessa região. Mas os ventos alísios, eles não são secos, eles são ventos úmidos. Quais são os ventos secos? Os contralísios. Logo, a opção B aí está errada. E aí a gente vem para a alternativa C, a atuação das frentes frias do sul do país. O próprio enunciado da questão, ele se refere à região amazônica. Então a gente tem geralmente aquela alternativa que no Enem tem, que é totalmente contrária à opção, né? No caso, a região norte do país, a gente vai ter uma influência muito grande dessas chuvas de convecção. E aparece a opção D e a opção E. A E fala que são presenças de massas de ar frias e estáveis, né? Para que haja a umidade, né, tirando a questão da convecção, precisa-se principalmente do encontro de massas de ar quentes com massas de ar frias, se fosse falando de chuva frontal, mas aqui a questão ela fala de chuvas convectivas, que na realidade se forma a partir da intensa evaporação, né, que acontece exatamente por essa região de estar próxima à linha do Equador e pela consequente subida de ar quente ascendente. Logo, a nossa resposta correta é a opção D. Muito bem, professora Ana Carla, boa explicação aí de humanas, geografia. Eu estava vendo aqui na Embrapa, Ana Carla, aqui do aula de biologia, que a caatinga é o bioma que mais sequestra o CO2. Sim, é verdade. E a gente vê que não tem folha, né? Vamos dizer assim, né? Como é que sequestra CO2, né? É que não tem folha. Então é um processo que a geografia com a biologia anda bem, que você encaixa aí nas suas explicações aí, que cai no Enem, né? Pode deixar. Inclusive, né, Sérgio, falando sobre isso, nós temos, né, provavelmente, quando esse aulão, nosso podcast estiver passando, né, a gente já deve estar acontecendo a conferência, né? Vai passar no dia 5, é isso? Isso. Pronto, provavelmente a conferência, a COP30, ela provavelmente vai estar acontecendo e um dos pontos importantes vai ser exatamente essa questão, né, de trazer a importância dos biomas e principalmente a importância do bioma da caatinga, exatamente pela quantidade, né, de CO2 que ele consegue absorver e pela importância de estar numa região que é vulnerável, é uma região semiárida e que possibilita, principalmente pela questão dos estratos, né? A caatinga, ela não, embora que ela tenha um estrato que se coloque com vegetação xerófila, ela também vai ter algumas regiões onde nós encontramos o estrato arbóreo.
E isso é exatamente nessa região, que são regiões de vulnerabilidade, vai possibilitar esse processo de ascensão e... Que é uma informação importante, que para o aluno, muitas vezes, só pensa em sem folha. Caatinga não tem folha, não tem folha. E tem região que tem locais detalhe, que tem folha, né? A Caatinga é um bioma extremamente heterogêneo, né, com diversificados estratos. Então, ó, para você que está aí no segundo ano do ensino médio, quer fazer o terceiro, tá vendo essas informações riquíssimas aqui. Então, venha fazer parte da equipe no ano de 2026. Nós estamos com as inscrições do teste de seleção abertas desde setembro. Então, já aconteceu o dia D, né, do teste de seleção, mas você pode ir da escola e marcar o seu teste de seleção. Semanalmente está sendo aplicado o teste de seleção para quem quer estudar no próximo ano, 2026, aqui no Luciano Feijão. Vamos lá, Renan, próximo tópico de redação. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para Ana Carla, porque já vai casar até com o meu tópico, tá? Certo. Ana Carla, eu vou fazer Enem. Eu faço Enem todo ano, que é um feito. É um disposto. E ele faz mesmo. Eu faço de verdade. E uma perguntinha que eu queria te fazer. Faltando aí uma semana pro Enem, tá? O que eu poderia revisar em geografia que eu tenho certeza que vai estar lá na minha prova? Ô, Renan, conteúdos assim, pelo menos 3 ou 4 conteúdos assim. Não, se você vê esse conteúdo, certeza que você vai se deparar com essa questão. Parece que o Renan estava adivinhando aqui o que a gente vai discutir hoje, viu? As questões que nós colocamos são questões que exatamente estão relacionadas ao nosso conteúdo, principalmente conteúdos que vão cair, né? Que a gente espera que caia porque são conteúdos que são sempre proeminentes, né? Mas fazendo aqui uma rápida seleção, geografia física, né? Como a gente disse, a questão de geologia, né? Principalmente o entendimento dos movimentos das placas tectônicas, clima, viu, Renan? É um assunto de extrema importância. A questão ambiental, tudo que tiver relacionado à questão ambiental e vegetação. Na parte de geografia humana, a gente tem urbanização, que inclusive é o tema da nossa próxima questão, urbanização, globalização e a agricultura, né? Não esquecendo também das problemáticas urbanas, né? Tudo que está relacionado à urbanização, gentrificação, segregação socioespacial e os processos industriais. Então, assim, se eu fosse você, né, fazendo o Enem, eu focaria nesses principais assuntos. Por que eu pergunto isso? Porque assim, a gente sabe que a prova do Enem é uma prova interdisciplinar. Eu não tenho necessariamente a geografia de forma isolada, a história de forma isolada, até porque o Enem é uma prova de competência e habilidade. E, querendo ou não, nós nos deparamos com questões na prova de humanas que são questões que podem cair na prova de redação. Então, como você bem citou, se nós pegamos as questões de urbanização, teve um simulado agora em setembro, do Bernoulli, que o tema de redação foi sobre gentrificação, né? E gentrificação é um tema que nós discutimos em humanas. Eu lembro que ano passado houve um tema de redação bem discutido que era sobre racismo ambiental. E racismo ambiental é uma questão de geografia. E é interessante como às vezes as pessoas não entendem. Elas, nossa, o que é racismo ambiental? Se você, né, está atualizado com geografia, com certeza na redação você vai saber discutir a respeito disso. E o problema, Renan, é que muita gente, quando aparece um tema como esse, sobre racismo ambiental, diferencia, coloca uma redação, eu acredito que acaba tangenciando, né, que eu falo ou de racismo ou então de meio ambiente, né, que são temas diferentes. Né? A gente fala de racismo ambiental, a gente está falando das vulnerabilidades, né, ambientais que pessoas que são marginalizadas, eles sofrem. Com certeza. Aí eu já entro no nosso próximo tópico aqui na redação, que eu já quero deixar você bem à vontade em relação ao meio ambiente, porque eu vou até voltar a uma das minhas primeiras falas. Já está com muito tempo que nós não nos deparamos com o tema ambiental. Diretamente ambiental não apareceu. Já teve a aplicação de Enem PPL. Se você não sabe o que é o Enem PPL, é o Enem para pessoas privadas de liberdade, pessoas que estão presas. Creio que em 2009, 2010 caiu um tema sobre a importância da água, como recurso hídrico, enfim. Mas nos últimos anos, um tema que venha diretamente trazer meio ambiente, ele não apareceu. E aí nós podemos pegar temas, eu até coloquei algum que a gente vai já conversar a respeito, que eu acho que vale muito a pena você pesquisar. Aí você pergunta, mas Renan, beleza, o tema é meio ambiente, como é que eu me preocupo com isso? Você vai ter que se preocupar com os repertórios, com os argumentos. Vamos lá. Como que eu estudo eixo temático?
como que eu estudo o meio ambiente? Será que eu preciso assistir todos os documentários sobre aquilo? Não. Será que eu preciso anotar tudo que eu vejo sobre aquilo? Não. Você vai fazer algumas seleções relacionadas às informações daquele tema e isso vai te ajudar a desenvolver a melhor redação. Eu sempre digo assim, Serginho, os alunos, principalmente quando ele está chegando no ensino médio, chegando no cursinho, ele tem aquela preocupação de, nossa, pode cair qualquer tema de redação no Enem. Isso é fato. Tem uma coisa que pode deixar você até ansioso, que é o quê? Temas de redações são infinitos, eles podem ser infinitos. Mas não significa que eu vá me preocupar, porque os temas de redação, eles de fato podem ser infinitos. Os argumentos não, os repertórios não. Então, uma dica bem interessante é, quando você pega um eixo temático como meio ambiente, o que você vai fazer? Você já vai procurar selecionar a relação daquele eixo temático com alguns agentes sociais. Por exemplo, qual a relação do Estado com o meio ambiente? Será que no Brasil o Estado tem desenvolvido política de sustentabilidade? Será que o Estado tem fiscalizado a área de preservação ambiental? Será que o Estado tem criado parceria com as empresas para evitar uma poluição? Será que o Estado tem sido permissivo em relação à legislação para exploração extrativista? Então você começa a pesquisar assim, opa, eixo ambiental. Como é que eu posso culpar o Estado? Como é que eu posso falar bem do Estado? Como é que estão as legislações atuais relacionadas a esse problema? Outro agente, sociedade. Qual a relação da sociedade com o meio ambiente? Às vezes a gente pensa assim, nossa, meio ambiente, como é que eu vou falar da sociedade? Pessoal, a relação sociedade e meio ambiente vai ser uma relação de ou a sociedade é ativa, no que diz respeito à própria sociedade explora e polui, ou a sociedade está sofrendo com as próprias ações. Porque se eu vou destruir o meio ambiente, eu vou ter que entender que a curto ou a longo prazo, essa destruição ambiental ela vai trazer consequências não apenas para o próprio meio ambiente, como também para a saúde pública. Afinal de contas, eu estou minando os recursos naturais e por não ter mais aquele recurso natural acessível, alguns problemas de saúde pública podem acontecer. E aí a gente pega até o próprio tema do racismo ambiental, nós vamos ter ali algumas comunidades tradicionais, algumas comunidades periféricas que são os principais afetados relacionados a essa destruição ambiental. Já é uma preocupação. Outro agente, a mídia. Qual a relação da mídia com o meio ambiente? Será que está havendo uma divulgação dessas causas? Será que a mídia não está influenciando o pensamento ou um comportamento consumista? Você tem que se preocupar com isso. Então, pensou em eixo temático como o meio ambiente, você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu caderninho, você vai anotar 3 agentes: Estado, sociedade e mídia. E quando você anotar, você vai se perguntar e vai pesquisar. Qual a relação do Estado com o meio ambiente? Qual a relação da sociedade com o meio ambiente? Qual a relação da mídia com o meio ambiente? Esse é o primeiro tópico. Depois, repertórios. O que são repertórios? São informações. Será que existe alguma lei relacionada ao meio ambiente? A própria Constituição Federal, se não me falha a memória, artigo 225, posso estar errado, mas você pode corrigir depois, ela fala que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós tivemos aí como fator histórico Revolução Industrial, que trouxe uma maior exploração ambiental. Nós podemos pensar também na própria configuração do agronegócio. Uma discussão bem interessante, a agricultura familiar. Você começa a fazer algumas pesquisas de repertórios e a geografia e a biologia está repleta desses repertórios que podem ser usados na sua redação. Você já usou Revolução Verde na sua redação? É um excelente repertório. Você já usou Conferência de Estocolmo? É um excelente repertório. Você sabe o que é a Agenda 2030? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu até faço uma reflexão até mais profunda. Você sabe o que é sustentabilidade? Porque às vezes as pessoas confundem o conceito de sustentabilidade com preservação ambiental. E aí cai uma questão no Enem e por não ter essa noção clara do conceito, ela erra. E por errar, o que acontece? Na própria redação pode se configurar um erro argumentativo. Então, quando eu trago essa discussão aí sobre o meio ambiente, é pensando assim, redação não é uma área isolada. Então, por que eu faço o Enem? Porque eu tenho que me forçar a estudar determinados conteúdos de linguagens e humanas que eu tenho certeza que, para mim, vai ser um excelente repertório para usar na minha redação. Então, como reflexão, eu trago para vocês. Eixo temático ambiental. O que você pode fazer? Você vai selecionar as principais culpabilizações estatais, sociais e midiáticas e vai pesquisar os repertórios a respeito, beleza?
Muito bem, Renan. Vamos para a segunda questão de ciências humanas. Vamos lá. Nessa questão, nós temos um assunto clássico, Renan, que é onde a gente falou que ia entrar, que é a parte de urbanização. Um assunto clássico que faz uma relação entre a geografia física com a geografia humana, né? E a questão da urbanização com a questão ambiental. Você observa nessa imagem aí que você deve estar vendo, nós temos uma imagem de como a questão urbana ela vai interferir no ciclo hidrológico. Note que aí na primeira imagem, né, nessa primeira imagem da questão, você observa uma paisagem sem urbanização, sem impermeabilização do solo, com árvores, e à medida que vão avançando nas imagens, você vai observando que tanto a evapotranspiração quanto a infiltração, além do processo de escoamento superficial, vão se alterando. Isso acontece por quê? Porque geralmente, né, quando a gente tem um processo de urbanização, a primeira coisa que a gente percebe é a impermeabilização do solo, que é feita a partir de calçamentos, a partir de asfaltos, e dependendo do tipo de impermeabilização do solo, essa capacidade de infiltração da água da chuva vai reduzindo. A gente está falando de um ciclo hidrológico, né? Um ciclo hidrológico onde a água da chuva ela cai e tem diversos caminhos. Essa água da chuva, quando ela cai, uma parte pode infiltrar, outra parte pode escoar, outra parte pode evaporar. Só que em ambientes urbanos, isso vai ser alterado. Isso vai ser alterado por quê? Porque a partir do momento que eu impermeabilizo esse solo, essa água ela não vai ter o mesmo fluxo. E aí a questão, basicamente, ela trata de você interpretar essa imagem casando com esses conteúdos. A questão diz o seguinte: as imagens apresentam diferentes cenários da cobertura do solo e seus efeitos no ciclo hidrológico. Com o aumento da impermeabilização, a principal consequência será: quando você pegar esse tipo de questão, principalmente quando tiver questões relacionadas à imagem, a primeira coisa que você faz é analisá-la. Essa imagem ela já traz uma série de informações importantes, como, por exemplo, se você observar os dados, onde ele demonstra nessa porcentagem da água que entra para a água que sai. E aí nós temos as questões, as opções, na realidade. Elevação da infiltração e recarga subterrânea. Se você observar no quarto quadradinho dessa imagem, você vai perceber que a infiltração reduziu. A gente está saindo de uma infiltração de mais de 20% para uma infiltração de 10%. E a recarga subterrânea, houve uma elevação. A gente está vendo aí que também, se eu não tenho recarga subterrânea, então não teve também o processo de infiltração. Logo, essa opção está errada. B. O equilíbrio entre a infiltração e o escoamento pluvial. Não vai haver esse equilíbrio, já que eu tenho, pelo processo de impermeabilização do solo, uma redução dessa infiltração e um aumento do escoamento superficial. Letra C diz o seguinte: a redução da vazão dos cursos de águas urbanos. O que acontece geralmente? Como eu vou ter um aumento desse escoamento superficial, então toda essa água que está escoando, o destino final dela vão ser os rios. Então, a partir do momento que essa água cai nos rios, eu não vou ter uma redução da vazão desse rio, e sim um aumento dessa vazão. Na opção D diz o seguinte: o crescimento da evapotranspiração das cidades. Uma das consequências principais que você observa com o processo de urbanização é a redução das árvores. E aí, a partir do momento que ocorre essa redução das árvores, automaticamente a gente vai ter uma redução da evapotranspiração, levando a gente para a alternativa E, o aumento do escoamento superficial. E se eu tenho esse aumento do escoamento superficial e um aumento da vazão desses rios, pode haver também o aumento de enchentes, tá certo? E aí a resposta da questão, letra E. Muito bem, segunda questão de humanas, letra E de escola. Por falar em escola, nós, Luciano Feijão, nesse ano, foram 43 aprovações em medicina em várias faculdades e universidades do Brasil. Claro, fora odontologia, direito, engenharias e demais cursos, tá? Então, é um trabalho contínuo, de janeiro a janeiro, né, para que você possa se sentir seguro, confortável, para poder fazer a prova do Enem ou outro vestibular, como da UES, por exemplo, e sair realmente aprovado em seus sonhos, ok? Professor Renan, vamos de redação? Vamos lá, né? Tá esmurecido.
Tô não. Nossa, bora. Já que nós já falamos sobre eixo temático, que tal a gente começar a especificar esses eixos temáticos e trabalhar alguns temas de redação? Nós sabemos que o Enem ele não é, na redação, uma prova de eixo temático. Você não vai chegar no Enem e vai ter lá tecnologia no Brasil. Você não vai chegar lá e vai ter o meio ambiente no Brasil. Não é assim que funciona. O que é que o Enem faz? O Enem pega uma problemática, ele especifica aquela problemática e de acordo com aquela especificação, aquela problematização, você vai ter que fazer uma redação. Eu selecionei hoje 2 temas de redação. Nesse primeiro momento eu vou conversar com vocês sobre o primeiro tema e depois, no nosso quarto momento, vou conversar sobre o segundo tema, que vai trazer, né, essa possibilidade de você fazer uma pesquisa, de você fazer um projeto de texto, porque vai que cai na redação do Enem. Aproveitando até as questões que a professora Ana Carla comentou, uma primeira proposta temática que vai aparecer na tela para vocês é a proposta Caminhos para o uso sustentável do solo no Brasil. Entendemos o seguinte, nós temos aqui a palavra sustentável, que faz nós pensarmos em sustentabilidade. E falar em sustentabilidade é falar em meio ambiente. Inclusive, sustentabilidade que é pautada em 3 pilares: preservação ambiental, desenvolvimento econômico e inclusão social, dá a entender essa ideia de que a sustentabilidade ela é aplicável onde há algum tipo de atividade econômica em que eu não vou nem prejudicar o meio ambiente e muito menos prejudicar as comunidades que estão próximas ou que dependem daquele meio ambiente. Então, quando eu falo assim, caminhos para o uso sustentável do solo, eu vou entender que existem algumas atividades, por exemplo, desmatamento, queimadas, monocultura, agronegócio, que estão explorando o solo brasileiro e essa exploração vai trazer prejuízos. Mais uma vez, esses prejuízos podem ser tanto para o meio ambiente como também para as comunidades, porque eu tenho a palavra sustentabilidade. Outra coisa importante nesse tema é que nós temos a palavra caminhos. O que significa quando aparece a palavra caminhos na minha redação? Muitas pessoas têm dúvidas. Caminhos, nós vamos chamar de recorte temático, de delimitação. E caminho significa que você vai ter que apresentar pelo menos 2 propostas interventivas para aquele problema. Professor, quer dizer que eu vou ter 2 conclusões? Não, quer dizer que você vai ter que colocar 2 intervenções. Não confunda o conceito de intervenção com conclusão. Conclusão é a parte estrutural. Intervenção é a competência 5. É o que se deve fazer para resolver aquele problema. Historicamente no Enem, nós encontramos a palavra caminhos na aplicação 2017, tanto na aplicação regular como na reaplicação, onde teve caminhos para combater o racismo e caminhos para combater a intolerância religiosa. Nos últimos 3 anos, o Enem tem apostado no recorte temático desafios, mas pense comigo, eu duvido muito, e eu até falei isso no passado, eu duvido muito que um raio caia 2 vezes no mesmo lugar, só que caiu. Mas eu vou reforçar, eu duvido muito que um raio caia 4 vezes no mesmo lugar. Eu não acredito que esse ano vá aparecer desafios. Se aparecer, tudo bem, nós já estudamos. Mas se aparecer caminhos, o que você faria a respeito? Renan, mas nesse tema, caminhos para o uso sustentável no solo no Brasil, o que esse tema fala? Qual é a problemática desse tema? A problemática desse tema diz respeito a uma conciliação entre atividades econômicas e preservação ambiental. Pense comigo, para que nós possamos produzir produtos de comercialização e exportação, as famosas commodities, nós precisamos do solo, seja para plantar soja, que é um produto de exportação, ou seja para criar gado. Nessa perspectiva, uma grande quantidade de solo é usada para que essa produção de commodities aconteça. Então nós temos um pequeno problema. Quanto mais eu produzo, mais eu vendo. E quanto mais eu vendo, mais eu vou produzir. E quanto mais eu produzo, mais eu preciso de solo. Onde é que eu vou pegar esse solo? Quem que está se sacrificando para disponibilizar esse solo? Nós começamos a pensar que, principalmente em algumas regiões onde eu tenho uma grande quantidade de desmatamento, esse desmatamento, essas queimadas às vezes, ocorrem para quê? Para que aquela área seja usada para a produção agrícola. E aí o agronegócio entra como excelente argumento para falar sobre a necessidade desse caminho para um uso sustentável. Mais uma vez, o que é sustentabilidade? Não é que eu vá deixar de produzir economicamente,
mas eu tenho que produzir economicamente pensando na preservação ambiental e pensando nas comunidades, nos povos que vivem naquela região. Então, se eu fosse... Agora vamos falar do que eu falei agora há pouco. Como é que eu vou argumentar? Pense comigo. Estado, sociedade, mídia. Como é que eu culpabilizaria o Estado? Eu tenho 2 caminhos para você. Primeiro caminho, o Estado ele tem sido inerte, permissivo na exploração do solo brasileiro para uma produção extrativista totalmente ofensiva, ou talvez o Estado ele não está fazendo uma fiscalização adequada das leis. Ele está sendo inerte. É uma boa possibilidade. Uma segunda possibilidade, pensando na sociedade, é você ressaltar quem são os principais grupos que estão sofrendo com essa exploração do solo. Principalmente comunidades ribeirinhas, principalmente comunidades indígenas, principalmente comunidades que vivem em regiões rurais que são afetadas. E aí a terceira possibilidade, mídia. Você vê visibilidade sobre isso? Será que a mídia ela de fato se importa com esse uso sustentável do solo? Você pelo menos já ouviu falar sobre esse tema? Fica essa reflexão. Ao pensar nesse tema, pense sempre em 3 possibilidades. É claro que no Enem você não vai falar sobre as 3, até porque são 2 argumentos. O espaço de 30 linhas não te possibilita escrever tanto. Nessa lógica, o que eu recomendaria para você? O primeiro argumento para falar sobre o Estado, um segundo argumento para falar sobre as principais comunidades que estão sofrendo com esse uso explorado do solo, e na intervenção você poderia trabalhar 2 propostas. Uma proposta de legislação e outra proposta de visibilidade. E assim, nessa primeira temática, eu recomendo que você faça essa pesquisa, que você projete o seu texto e com isso terá um bom tema de redação caso venha aparecer na prova do Enem. Muito bem, professor Renan. Vamos para a questão número 3 de Ciências Humanas, Geografia. Vamos lá, né? Nosso tempo aqui está correndo hoje. Questão de número 3 diz o seguinte, né? Uma temática que ela vai tratar a respeito de solo e degradação ambiental. E aí ela traz, gente, um bioma e traz uma região que o Enem também vem cobrando muito nos últimos anos, que é o Cerrado, com o tema solo. E diz o seguinte, o texto da questão. Cerrado é o bioma mais queimado do Brasil nos últimos 39 anos. E só nos 8 primeiros meses de 2024 registrou alta de 46% nos incêndios. Os dados, que são da rede Map Biomas e do Monitor de Fogo, coordenado pelo IPAM, colocam em contexto a situação do 2º maior bioma da América do Sul, e com a vegetação nativa, né, de 79%, ocupado de área queimada, de janeiro a agosto de 2024. E fala, no final, que as queimadas também afetam os solos, acelerando a perca de nutrientes e outros fatores de degradação. O comando da questão diz o seguinte: o texto evidencia problemas típicos de áreas tropicais, influenciados por ações antrópicas. Nessas condições, a ocorrência de queimadas pode. Quando se trata de solo, nós temos uma série de problemas que você, vestibulando, precisa ter em mente. Que problemas são esses? Os problemas relativos ao solo. Cada bioma do Brasil vão ter problemas específicos, como, por exemplo, no sul do Brasil a gente vai ter arenização, na região Nordeste, nós vamos ter 2 processos, né, desertificação e salinização. E como a questão ela está especificamente falando do Cerrado, nós temos alguns problemas associados à degradação. Boa parte dessa degradação está relacionada ao modelo econômico do agronegócio, né, onde o processo de desmatamento, das queimadas, acaba levando degradações profundas, né, a própria agricultura intensiva, que também pode gerar compactação do solo. E somado a essas questões antrópicas, a gente tem a questão natural, que é a questão de muita umidade, né? Geralmente nos biomas tropicais, onde a gente vê esse excesso de umidade, a gente na primeira questão falou da questão amazônica, nós temos uma umidade muito grande, né? E essa umidade, muitas vezes, ela promove a lavagem do solo. Essa lavagem do solo é chamada de lixiviação. E esse processo de lixiviação, ele acaba gerando outros problemas, como, por exemplo, né, ao lavar esse solo,
acaba dissolvendo alguns sais, né, que são hidrossolúveis, deixando outros sais em excesso, como por exemplo o ferro e o alumínio. E a questão vai falar exatamente sobre isso, né, associando a condição de queimada. Já que você sabe que as vegetações, elas são as principais, né, vamos dizer que é o manto de proteção que esse solo tem. Então a vegetação, ela protege o solo. A partir do momento que eu tenho essas atividades, né, antrópicas, ou queimada, ou desmatamento, eu tenho a retirada dessa vegetação, que promove processos erosivos, além de acelerar esses processos naturais. E aí, nessa questão, nós temos as seguintes alternativas, né? A ocorrência de queimada pode acelerar a lixiviação. Sim, ela pode acelerar a lixiviação, porque quando eu retiro a vegetação, eu exponho o solo aos processos de umidade. Mas aí o resto da questão diz o seguinte, mas não afeta a formação de laterita. Eu falei para vocês sobre o excesso de óxido de ferro e de alumínio, que exatamente vai gerar essa canga ferruginosa, né, que é o que a gente chama de laterita ou laterização. Então, a opção vai estar errada. O início da questão acelera a lixiviação, afeta a formação de laterita, tornando essa opção errada. E tem B, intensifica a compactação e promove a infiltração de água. Ela não vai promover a infiltração, porque a partir do momento que eu retiro a matéria orgânica, aos poucos a umidade vai formando essa camada, né? essa canga mais com teor, né? Reduz a porosidade do solo e aí vai exatamente afetar o quê? A infiltração. Então essa opção está errada. Letra C, favorece o acúmulo de materiais no horizonte D. Gente, nós temos no perfil do solo 3 horizontes. 4, vai depender do tamanho dos solos, né? Quanto maior for a profundidade do solo, mais completo vai ser esse perfil. Primeiro nós temos o horizonte O, que fica nas camadas superficiais. Depois nós temos o horizonte A, que fica abaixo do horizonte O, formado por matéria orgânica mais os sedimentos. Depois, abaixo, nós temos o horizonte B, né, formado principalmente por sedimentos, né, solos mais profundos tendem a ter esse tipo de... esse perfil de solo, esse horizonte de solo. E abaixo do B nós temos o C, de rocha inconsolidada, e abaixo o D, que é a rocha matriz. Nessa C está dizendo que favorece o acúmulo de materiais do horizonte D. O horizonte D não tem acúmulo de materiais, já que é a própria rocha matriz formadora do solo, sendo um solo formado, né? Então a opção C está exclusa. Daí a gente vem para D, que é o que geralmente a gente vê como resposta das questões de Enem, né? Sempre aparece isso. Qual que é o prejuízo? Qual é a consequência das queimadas? Reduz a fertilidade superficial e sim estimula a laterização, porque está promovendo aí a retirada da vegetação e acentuando os processos. Letra E, não interrompe a erosão e sim acentua. Então a resposta correta, letra D, professor Sérgio. Terceira questão de ciências humanas, letra D de dado. Ato contínuo, vamos aqui para a redação, esse bate-papo aqui com as ciências humanas. Bora para mais um tema, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o tema ambiental e vamos direcionar para algum grupo específico. A segunda proposta que o nosso editor vai colocar na tela para vocês é refugiados climáticos, um desafio humanitário no século XXI. Olha que legal, um tema sobre refugiados. Quando nós falamos em refugiados, nós entendemos que pode haver diversos motivos que levam um indivíduo ou um grupo a ser refugiado. Perseguição religiosa, perseguição ideológica, cenário de guerra no próprio país, só que tem um motivo que muitas pessoas ignoram a discussão, que é o fator climático. E olha que legal, recentemente tivemos aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, um exemplo desse fator. As enchentes fizeram que diversas pessoas tivessem que abandonar sua casa justamente porque estavam sofrendo com aquele fator ambiental. E quando eu pego aqui, ó, um desafio humanitário, por que é um desafio humanitário? Porque está atreladamente relacionado aos direitos humanos. Uma pessoa refugiada é uma pessoa que está sem direito à moradia. É uma pessoa que vai ter dificuldade para acessar recursos de subsistência. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade até para acessar educação, saúde, segurança e que fica totalmente dependente de assistência, seja assistência do governo ou seja assistência das outras próprias pessoas da sociedade para que ele possa sobreviver. O texto motivador
ele traz até uma reflexão bem interessante, que eu vou fazer até um link com a literatura e com a história, que é o seguinte: as mudanças climáticas, manifestadas em eventos extremos como secas, inundações, elevação do nível do mar e desertificação, têm forçado 1 milhão de pessoas se deslocando de suas terras de origem. Se voltarmos um tempo na história, nós vamos entender que essa temática de refugiados climáticos, ela não é uma temática contemporânea. Na própria história da humanidade, podemos pegar exemplos de refugiados como os próprios judeus para usar como repertório para apresentar o tema. Quando nós olhamos o Brasil, ali na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX, a própria literatura modernista, vou citar por exemplo Vidas Secas, ela mostra o drama de famílias que tinham que abandonar, às vezes nem a própria terra, mas uma pequena casinha que tinha, procurando melhores condições de vida por conta da seca. Hoje a discussão sobre essa temática é muito mais ampla, porque quando eu falo em refugiados climáticos, eu não penso só nas secas, eu penso também nas enchentes, eu penso também nas queimadas, eu penso também em questões voltadas a deslizamento de terra. Não é difícil você ver notícia que em época de chuva, pessoas que constroem suas casas em área de risco, pela questão de desigualdade social, elas precisam abandonar suas casas porque o próprio deslizamento faz com que ela fique sem moradia. Então é uma discussão contemporânea, é uma discussão que acontece constantemente, todos os anos, é uma questão que pode aparecer na sua prova de humanas com toda certeza e que vale a pena reflexão. E aí você pergunta: professor, e aquela tríade lá dos agentes, Estado, sociedade e mídia? Bem parecido. O que o Estado tem a ver com refugiados climáticos? Muita coisa, pessoal. Será que esses refugiados estão tendo a assistência adequada do poder público, da defesa civil? Será que as cidades elas estão se planejando para que haja uma infraestrutura urbana que evite esses refugiados? Quando a gente pega ali o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o grande questionamento é: cadê o planejamento urbano para evitar que situações como essas aconteçam novamente? Não só lá, mas em todo o território nacional. A gente pensa também nessa falta de assistência à moradia, nessa falta de assistência aos direitos básicos. Sociedade, pergunta bem interessante: quem são os refugiados climáticos? São as pessoas que sofrem com desigualdade social. Já dizia Ariano Suassuna, existem duas realidades no Brasil, o dos privilegiados e o dos despossuídos. Você acha mesmo que a classe média e a classe alta, ela se enquadra como refugiado climático? Não. Refugiados climáticos são pessoas que, na maioria das vezes, constroem suas casas em áreas de riscos. Quando chegam eventos naturais, elas têm que abandonar ou acabam perdendo sua moradia por conta dessa problemática. E mais uma vez, a mídia. Será que nós temos uma visibilidade constante ou será que só tem visibilidade de maneira sensacionalista? Quando acontece um deslizamento, você vê a notícia na TV e fica por isso mesmo. Então essa é a nossa segunda proposta temática para você pesquisar nesse nosso pré-ENEM. Muito bem, professor Renan, muita boa explicação aí para os nossos internautas aí que estão aí ansiosos para essa prova que está chegando, né? Agora domingo, de redação, linguagem de códigos e humanas. Professora Ana Carla, quarta questão. Vamos lá. Esse assunto que a gente vai trabalhar agora é um assunto que também a gente acredita bastante que possa estar aí presente nas nossas provas, né, na prova do Enem, que ele trata sobre El Niño, né? Aí nós temos um texto que ele vai tratar a respeito do El Niño e diz o seguinte, acompanha aí com a gente, né? Ser forçado a abandonar a casa, os pertences e sair, muitas vezes com a roupa do corpo, e uma esperança de reencontrar familiares e amigos em algum momento. Essa é a realidade de boa parte do que vem se chamando de refugiados climáticos. Termo que se refere a pessoas impactadas por catástrofes ambientais, como enchentes, incêndios e secas. De acordo com dados publicados pela Organização Internacional de Migrações, os deslocamentos provocados por catástrofes naturais e ambientais superaram em 2023 as crises causadas por guerras. Segundo o relatório global sobre deslocamento interno, o Brasil figurou à 6ª posição com o maior número de migrantes por conta de desastres chamados de naturais, né, de causas variadas. Somente em 2023, 745 mil pessoas tiveram que se mudar por causa de desastres ambientais.
ambientais, ou seja, mais de 1/3 dos deslocamentos de desastre no país. O relatório cita 2 fenômenos climáticos, né? Ele cita o El Niño e a Laninha, que têm sido cada vez mais intensos em razão dos desequilíbrios ambientais. Além dos impactos significativos nas alterações dos padrões de clima global, os efeitos das mudanças têm causado em diferentes regiões secas severas ou chuvas intensas. Para resolver essa questão, é uma questão que ela exige da gente saber o que são esses 2 fenômenos, né? São fenômenos atmosféricos do oceano. Tanto o El Niño quanto a Laninha, eles acontecem no Oceano Pacífico. O El Niño e a Laninha se diferenciam pela questão do que eles provocam, né? Tanto de consequências como de alterações climáticas. No caso, o El Niño, ele vai ser um fenômeno que ele vai gerar uma alteração no aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E a Laninha vai ser o contrário, né? A questão aqui, ela trata a respeito do El Niño, né, específico, e pergunta para a gente quais que serão as consequências. Em anos normais, geralmente quando não está tendo o El Niño, a gente tem na costa, né, na costa oeste da América do Sul, uma zona de resfriamento, até porque os ventos que eu já falei hoje, né, os ventos alísios sopram, levam as águas superficiais quentes para a região da Austrália, e nessa costa geralmente fica uma grande quantidade de águas mais frias, até pelo processo de ressurgência e da presença da corrente de Humboldt, que é uma corrente de águas frias. Porém, em épocas de El Niño, né, os ventos alísios se enfraquecem e não conseguem fazer esse processo, fazendo com que essas águas superficiais fiquem alojadas nessa costa da região da América do Sul. Aqui no Brasil, as consequências são específicas, né? No norte e no nordeste, a gente geralmente vai ter, por conta de um sistema, né, que é da zona de convergência intertropical, com essa redução dos ventos alísios, isso vai reduzir a quantidade de chuva. Logo na porção norte do país e no nordeste, nós vamos ter geralmente secas em período de El Niño. E no sul do Brasil, a gente vai ter uma acentuação da umidade. Logo, o sul, ele tende a ter muita chuva. Então, lembre dessa dica. El Niño, norte e nordeste seco, sul geralmente é molhado, com muita umidade. E na Laninha é o contrário, né? Geralmente norte e nordeste já é molhado, com muita umidade, e o sul já é seca. E aí a gente vem para a questão, que pergunta exatamente qual que vai ser a consequência desse fenômeno. No Brasil, esse fenômeno pode, analisando aí as opções, logo na alternativa A a gente tem a resposta: reduzir as chuvas no Nordeste e agravar a seca local. Todas as outras opções, elas são opções que estão erradas para o fenômeno. Muito bem, professora Ana Carla, muito boa explicação. Lembrando, gente, que agora, no dia 9 de novembro, pertinho, domingo, prova do Enem, tá? Todas as dicas pro dia da prova, né? Meio-dia, Sobral muito quente. Siga as instruções, olha o horário, né? E você vai ser acolhido por toda a equipe do Colégio Luciano Feijão em cada ponto local de prova, ok? Professor Renan. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Eu tenho certeza que foi bastante produtivo. Queria agradecer a audiência de você que nos acompanhou durante todo esse conteúdo, durante toda essa aula. Eu tenho certeza que foi bastante proveitoso para você. Queria também desejar uma boa prova agora domingo. Tenho certeza que você se preparou muito bem, porque se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que está preparada, está revisando. E, mais uma vez, ao Colégio Luciano Feijão, né, por essa oportunidade de participar desses projetos que disponibilizam aí conteúdos e informações preparatórios para o Enem, não só para os alunos da escola, mas para a comunidade sobralense e região. Muito obrigado, professor Renan, pela sua participação, as suas dicas, né? São valiosas, né? A credibilidade que você tem para o alunado é muito grande, como também dos demais professores, Ana Carla e todos que fazem parte do Colégio Luciano Feijão. Vamos para a última questão, e aí a Ana Carla vai dar ato contínuo às suas considerações finais, para a gente encerrar nosso Radiosfera de hoje. Vamos lá.
Nossa última questão traz um assunto de geografia humana, né? Fontes de energia. Na questão, ela traz toda uma discussão a respeito da construção das hidrelétricas. E aí o texto diz o seguinte, né? Esse estudo inédito realizado pela WW Brasil aponta que a instalação de 59 pequenas centrais hidrelétricas no Pantanal pode gerar prejuízo mínimo de 7 bilhões à sociedade, além de provocar uma série de impactos econômicos e socioambientais. Logo no início do texto, você já observa que ele vai perguntar exatamente sobre essas 3 primeiras linhas, né? A gente, em sala de aula, nos nossos aulões, né, nas nossas dicas, a gente sempre deixa para o aluno, e você também vai prestar atenção, que geralmente nesses textos, né, as respostas ou o que o texto quer que a gente responda, sempre vai estar entre as primeiras linhas ou as últimas linhas. E aí no texto ele pergunta sobre os impactos socioambientais que podem ser causados pela construção das hidrelétricas. As hidrelétricas são fontes de energias, energias renováveis, que são responsáveis por produção de energia a partir da movimentação de turbinas, geralmente utilizando, né, barragens em regiões planálticas, e alteram uma série de situações na paisagem. Ela traz muitos pontos positivos, mas em termos negativos, que é o que a questão pede, ela pergunta que impactos sociais e ambientais a gente pode encontrar como destaque. Na primeira opção, nós temos letra A, diminuição do nível de rio e intensificação da seca. Embora que a gente perceba que haja uma redução da vazão dos rios, a seca não está direcionada, não está relacionada à construção de hidrelétricas. Na B, o aumento da biodiversidade e fortalecimento das comunidades. Geralmente, quando se constrói uma usina hidrelétrica, você necessita de espaços muito grandes. E nesses espaços há desmatamento, há terraplanagem, muitas vezes há alteração do fluxo do rio, muitas vezes se retira comunidades ribeirinhas e gera muito impacto. E, automaticamente, uma redução da biodiversidade, e não aumento da biodiversidade, como a questão diz, levando a gente para a opção C, alagamento de áreas naturais e perca dos habitats. A questão coloca, né, essa opção como correta, e a gente finaliza, né, com as nossas questões de hoje, também agradecendo ao Colégio Luciano Feijão pela oportunidade de estarmos aqui divulgando conhecimento, desejando para você, aluno, que faça uma ótima prova, né, com os conteúdos trabalhados. Acreditamos que você passou o ano inteiro se preparando e com certeza você vai ter êxito na sua prova. Muito obrigada, né, pela oportunidade, e que a gente esteja aqui presente nos próximos projetos aqui, torcendo por você e ajudando a divulgar conhecimento. Muito obrigado, professor Sérgio. Muito obrigado, Ana Carla, mais uma vez aos 2 professores aqui do primeiro dia do Enem, que já vai ser domingo novamente. Então isso é uma préviazinha de 1 hora do que é o ano inteiro do colégio. São aulas à noite, com revisaço, curso do Renan de redação, que também é na escola, né? Laboratório de redação no colégio, que é bem intenso, é bem trabalhado. Então é uma chance que você que quer se preparar para o Enem de 2026, vá na escola, faça a sua inscrição no teste de seleção, agende o seu teste, faça a prova e venha fazer parte da nossa equipe no próximo ano. Muito obrigado e até a próxima.